Olá, sejam bem-vindos a Vamos Jogar, Dear Esther. Esse aqui é um jogo bem esquisito que você pode até discutir se é realmente um jogo, da mesma forma que o Dinner Date e o Do The Moon, que foram dois jogos anteriores que eu já mostrei no canal. Então vamos lá. São 4 capítulos, mas só eu ainda nem comecei a jogar. Vamos lá. O que é esse jogo? Bom, basicamente... Dear Esther, I sometimes feel as if I've given birth to this island. Deixa rolar. Somewhere between the longitude and latitude, a split opened up, and it beached remotely here. No matter how hard I correlate, it remains a singularity, an alpha point in my life that refuses all hypothesis. I return each time leaving fresh markers that I hope, in the full glare of my hopelessness, will have blossomed into fresh insight in the interim. Ok. Ah, sim, acho que eu já podia me mover. Mas enfim, os gráficos são realmente muito bonitos. O jogo usa a engine source da Valve. Os caras fizeram um bom trabalho. Quer dizer, na verdade, se não me engano, as primeiras versões não tinham gráficos tão bons assim, mas eles lançaram na Steam e com gráficos bem melhores que o original. E temos uma casa abandonada aqui. Bem acabado esse lugar, hein? Vamos ver. Acho que não tem nada por aqui. Alguns sons assustadores, mas que eu saiba não tem nada que possa fazer mal pra gente nesse jogo. Ah, o cara saiu um pássaro e o personagem agachou. Que a gente já viu, né? Ou não? Um monte de lata. Uma caldeira aqui, um fogão. Uma caldeira, né? Fogão. Enfim, vamos lá. Acho que eu vou ter que dar uma modificada nos gráficos, talvez. Não tá tão suave assim quanto eu gostaria. Agora já melhorou. Vamos seguir e por enquanto vocês vão apreciando a vista. Realmente muito legal. Gráfico. Bom, se não me engano, o primeiro objetivo é chegar naquele farol. Então vamos lá. Aí andando, uma hora começa a narração de novo. Mas por enquanto não temos nada disso. Vamos só seguir pela praia. Dá uma olhadinha no pé aqui, né? Ok, eu já disse que o jogo, logo no começo, que o jogo é estranho. Não tem muita coisa a se fazer. Não sei nem se eu devia ter vindo pela água. Talvez tivesse... Ah, sim, acho que eu vou me encrencar se eu vier por aqui. There was once talk of a wind farm out here, away from the rage and the intolerance of the masses. The sea, they said, is too rough for the turbines to stand. They clearly never came here to experience the becalming for themselves. Personally, I would have supported it. Turbines would be a fitting contemporary refuge for a hermit. The revolution and the permanence. Eu estou tão perdido quanto vocês nessa história. Falam um monte de coisa que não me fez sentido algum. Mas enfim, vamos seguir. The mount is clearly the focal point of this landscape. It almost appears so well placed as to be artificial.
I find myself easily slipping into the delusional state of ascribing purpose, deliberate motive to everything here. Was this island formed during the moment of impact? When we were torn loose from our moorings, and the seatbelts cut motorway lanes into our chests and shoulders, did it first break surface then? Ok, continuo não entendendo muita coisa. E na verdade... When someone had died or was dying, or was so ill they gave up what little hope they could sacrifice, they cut parallel lines into the cliff, exposing the white chalk beneath. You could see them from the mainland or the fishing boat, and know to send aid or impose a cordon of protection, and wait a generation until whatever pestilence stalked the cliff paths died along with its hosts. My lines are just for this, to keep any would-be rescuers at bay. The infection is not simply of the flesh. Ok, não está esclarecendo muito. E na verdade, se der algum... They were God-fearing people, those shepherds. There was no love in the relationship. Donnelly tells me that they had one Bible that was passed around in strict rotation. It was stolen by a visiting monk in 1776, 2 years before the island was abandoned altogether. In the interim, I wonder, did they assign chapter and verse to the stones and grasses, marking the geography with a superimposed significance, that they could actually walk the Bible and inhabit its contradiction? Na verdade, acho que se der algum problema gráfico aqui de eu ficar mexendo, é capaz que seja minha mouse, não o gráfico, porque tá rodando a 60 FPS, Dear segundo Esther, o Fraps. I met Paul. I made my own little pilgrimage. My Damascus, a small semi-detached on the outskirts of Wolverhampton. We drank coffee in his kitchen and tried to connect to one another. Although he knew I hadn't come in search of an apology, reason or retribution, he still spiraled in panic, thrown high and lucid by his own dented bonnet. Responsibility had made him old. Like us, he'd already passed beyond any conceivable boundary of life. I would leave you presents outside your retreat, in this interim space between cliff and beach. I would leave you loaves and fishes, but the fish stocks have been depleted and I'd run out of bread. I would row you back to your homeland in a bottomless boat, but I fear we would both be driven mad by the chatter of the sea creatures. Ok, acho que depois do jogo eu vou fazer um resumo da história tentando entender tudo isso aqui, porque agora, no momento, não estou entendendo muita coisa. Ok, nada por aqui. Acho que nada por aqui, né? Ok, mas realmente gostei do gráfico. A trilha sonora também bacana. E eu fiquei preso em algum lugar. Vamos ver. Ah! Droga. E não dá pra pular. Que coisa. E vamos ver. Acho que pra lá não tem nada. Eu já joguei um pouquinho antes. Já faz algum tempo. E aí tem uma parte que eu sei que você fica meio que preso. Você tem que ficar do lado certo dessa cerca aqui. E espero que eu esteja do lado certo. Vamos lá. O farol deve ser algum ponto importante, né? Bom, a única coisa que se destaca... I've become convinced I'm not alone here, even though I'm equally sure it is simply a delusion brought upon by circumstance. I do not, for instance, remember where I found the candles, or why I took it upon myself to light such a strange pathway. Perhaps it is only for those who are bound to follow.
realmente nada tá fazendo muito sentido. Bom, acho que eu me enganei. Qualquer dos lados da cerca você podia chegar aqui. Agora vamos subir por ali. Eu acho que o jogo, pelo menos nesse começo, não tem muito sobre... Não é muito focado... Não diria focado em história, mas... o que você pode tirar do jogo não é bem história no começo. Talvez tudo faça sentido no final, aí você queira rejogar só pra ver de novo essas partes. E bem que o cara podia pular, hein? Ia quebrar um galho. Eu acho que é por ali. Acho que no começo do jogo é só apreciar a vista e a música. Eu diria que é isso. Vamos ver. É um jogo bem curto. Pelo que eu vi no How Long to Beat the Game, um site que as pessoas vão registrando os seus tempos e aí eles tiram uma média. Isso aqui dá 1h10 mais ou menos. Opa, parece que é por aqui. Barulhos assustadores. E o mais assustador agora seria descobrir que o caminho não é aqui. Tô vendo uma pedra aí. Epa! Beleza. Dear Esther, I have now driven the stretch of the M5 between Exeter and Bristol over 21 times. But although I have all the reports and all the witnesses, and have cross-referenced them within a millimetre using my Ordnance Survey maps, I simply cannot find the location. You'd think there would be marks to serve as some evidence. It's somewhere between the turn-off for Sanford and the welcome break services. But although I can always see it in my rear-view mirror, I have as yet been unable to pull ashore. Ok, também não descobri muita coisa ainda. Eu vou ficar por aqui, já passamos o primeiro capítulo. Então, obrigado por assistir e até a próxima.